Prezados amigos da TVC Rio, estamos iniciando hoje mais um programa Tribuna na TV. E hoje com um personagem de relevo, realmente uma figura marcante na história do país. Estamos aqui com o decano da família Gracie, o mestre Robson Gracie. Mestre, obrigado pela participação. Boa noite. Meu querido, é uma honra, um prazer, viu, Mazola, estar aqui contigo, voltar aqui a ver o pessoal da nossa TV6. Claro. É uma honra e muito obrigado pelas palavras que você disse. Nós estamos aqui para lutar. Faz parte da gente, faz parte do nosso dia a dia. Mestre, é a luta. A honra é toda nossa. E eu queria iniciar esse programa indo lá atrás, na origem da família Gracie, nesse legado sensacional que vocês deixaram para o país, que levou, inclusive, o nome do Brasil de uma forma muito positiva para o mundo. Fala como é que começou essa história de vitórias, de tantos personagens importantes que passaram e passam pela família Gracie, porque a gente sabe que tudo começou em Belém do Pará. E vocês criaram técnicas que até os mais fracos ganhavam dos mais fortes. Vocês, inclusive, não queriam abrir para fora da família, mas acabou acontecendo. Conta um pouquinho como é que foi a origem disso, mestre. É verdade. Acontece o seguinte, o jiu-jitsu nasceu de um ato de amor. Meu avô, Gastão Gracie, falava 16 idiomas. Fez um curso aqui no antigo sistema de representação no exterior, né, que é embaixador, disso e daquilo, e tirou em primeiro lugar. Pegou um navio e foi cumprir o curso, o que o curso pagava, o que o curso dava, que era representar o Brasil na América Central. Na ida do navio, por isso ou por aquilo, parou no Pará. E ele, diferente de todo mundo daquela área, que era filho de escoceses, né, foi junto, louro, boa pinta, de olhos azuis. Né? O Carlos e o Hélio já estavam nesse navio? Não, vovô era solteiro. Solteiro, tá. E vovô foi convidado para ir a uma festa. Chegou lá, conheceu a minha avó. Né? Se apaixonou por ela de tal forma, Cesalina Gracie, mulher muito bonita, né? Se apaixonou por ela de tal forma que no dia seguinte o navio foi embora e ele ficou lá com a roupa do corpo. É por isso que eu digo que o jiu-jitsu nasceu do amor. Boa. Porque ele lá teve que arranjar um emprego, muito hábil, grande comerciante, né? Arranjou uma situação lá no Pará muito bonita e acabou conhecendo o Conde de Koma, que foi ser o representante do Japão para os plantadores de pimenta do reino. Lá tinha uma plantação fantástica. E daí um dia precisou do meu avô, comercialmente, que já tinha vários filhos, né, inclusive o Carlos Gracie, que era o mais velho, e que graças a isso o Conde de Koma convidou o Carlos Gracie para aprender jiu-jitsu com ele. Olha, o japonês, Carlos, entendi. Que além do que ele era um representante de plantadores de pimenta, ele também dava as suas aulas de jiu-jitsu. Ele era o homem das 1000 lutas, lutava no mundo inteiro. E acabou ensinando ao Carlos Gracie o jiu-jitsu. Mas ele dizia assim: olha, seu Carlos, eu vou te ensinar uma luta, mas essa luta que eu estou te ensinando, você não me ensina a ninguém. Isso aqui é um segredo para você não ensinar a ninguém. E foi sobre essa observação, né, que ele ensinou o papai o jiu-jitsu. Entendi, mestre. E que deu
no que deu. Entendi. Quer dizer, foi o início de tudo, foi essa relação com o japonês que estava em Belém do Pará, que começou, e a partir daí foram desenvolvidas técnicas exclusivas que levou o Brasil como referência do jiu-jitsu brasileiro para o mundo. Como é que se iniciou essas ideias? Porque o Carlos, seu pai, pioneiro, foi o primeiro a criar uma escola de jiu-jitsu no Brasil, que depois virou essa franquia Gracie, não é isso, professor? Conta pra gente um pouco disso. E sabe o que aconteceu? O Carlos Gracie, à época, né, no Pará, tiveram um problema lá com o vizinho, né, e o papai e o vovô cismou que o vizinho tinha que comer macaco. Ele caçava. Caçava macacos. E o vizinho tinha ojeriza a macaco. Mas de tal forma, ele foi indo daqui, bota dali, mete o tempero no pimenta, macaco, pimenta, disfarça o macaco. E um dia ele fez uma disfarce tão grande que ele me contou. E botou tomate, botou pimenta, botou isso, botou aquilo. O vizinho comeu o macaco, adorou o macaco. Uhum. Só que a empregada dele brigou com ele, com meu avô, e ela pegou a carcaça do macaco e jogou pro vizinho. Aí o vizinho quis matar ele de qualquer maneira. Olha isso. Aí o que aconteceu? Ocasionou que apressar a atitude, que foi a do vovô ter que vir embora para não morrer. Então foi assim que eles vieram para o Rio de Janeiro. Só que naquela época, você ser um atleta era uma aberração. Ninguém te dava importância. Era meio marginal, né, mestre? Meio marginalizado, né? Até que o papai alugou uma casa grande na Marquês de Abrantes, Flamengo. Mas ninguém ia. Uhum. E ele botava anúncio nas ruas. Se você quiser que eu quebre a tua cara, vai na rua tal, número tal, que eu vou quebrar a tua cara. Seja lá você quem for, tem o peso que tiver. Desafio mesmo. Então, quer dizer, foi assim que o jiu-jitsu veio vindo, toma anos, dá anos. Veio o tio Hélio, o tio Osvaldo. A fama se consolidou nesse tipo de desafio mesmo, né? Foi. Eu ainda me lembro de um tempo que nós não tínhamos ninguém para enfrentar, porque nós ganhamos todo mundo. Quem brigava com a gente, ou acabava com dor de braço, com o braço quebrado, ou desmaiando, através do estrangulamento. Desse jiu-jitsu que o Maeda falou para o papai não ensinar ninguém. E sobretudo que envolvia não só a luta, mas a defesa pessoal era a base de tudo. Claro. Então o jiu-jitsu, baseado nisso, foi que virou e que é hoje. Claro. Professor, e a questão da dieta Gracie, que isso também virou uma referência de qualidade de vida. O senhor é adepto da dieta? Totalmente adepto. Como é que começou a ideia da dieta? Papai era um estudioso de tudo, e sobretudo da alimentação. O que ele comia, que ele chegou à conclusão que era do que ele viveria, e que era o que ele seria, e era o que o sustentava como ser humano. Então estuda daqui, estuda dali, vem de lá. Entre as coisas que ele criou foi o açaí. Açaí. Como alimento para atleta. Que era do Belém do Pará, claro. Que era do Belém do Pará. Claro. Então o açaí é o que é hoje, graças ao seu Carlos Gracie. Olha isso, interessante também. Essa é uma novidade também que eu não tinha conhecimento. Interessante. Que hoje o açaí está no mundo, né? Está no mundo inteiro. A patente é nossa, acredito, né? Pelo amor de Deus, né? É lógico. Tá. Professor, eu outro dia li uma matéria, o senhor fazendo uma avaliação dos grandes nomes da família e os principais lutadores que o senhor entende como referências, os maiores lutadores do mundo, na sua visão. Certo. E o senhor colocou o seu irmão mais velho, primeiro filho do Carlos, como o maior lutador da história. Carson Gracie. Carson Gracie. Fantástico. Como é que o senhor chegou a essa conclusão? É o resultado das lutas que ele Ficha técnica mesmo. Ficha técnica e resultado das lutas. Carson, 17 anos, 73 quilos. Lutou, entre outras, vale tudo, sem regra,
sem nada. Um passarito, o dobro quase que do peso dele, cento e tantos quilos. Né? Eles lutaram 3 horas e pouco, sem descanso. Olha isso, 3 horas de luta? 3 horas de luta. Que loucura. Não, o caso foi 2 horas e 75 minutos. Não, já é um absurdo também, é uma loucura. O Passarito apanhou tanto que ele apanhava, Cássio batia muito nele, não tinha força para fazer desistir, porque ele era muito forte. E o Cássio era um menino. Claro. Né? 73 quilos? 73 quilos. Mas que acabou no final a polícia interrompendo a luta. Mas o Passarito chorava de quando apanhava. Berrava, chorava. Ai, mas não desistia. Raçudo. Né? E por aí vai, olha a história dele. E como não tinha com quem lutar, que os que vieram lutar, e no começo era capoeira, que tinha essa coisa de luta, de enfrentar, de fazer, de acontecer, mas chegou uma época que nem os capoeiristas queriam lutar. Nós desafiávamos quem? Todo desordeiro, todo bandido de noite, da Lapa, onde o pessoal tinha as diversões, de rua, para lutar. Brigador de rua mesmo, né, professor? Brigador de rua. Houve uma época em que houve um problema de seca no Nordeste. O que nós fizemos? Um desafio para a renda reverter para socorrer o pessoal da seca do Nordeste. Justo, boa. Uma luta fantástica, o negócio deu uma renda fantástica. Nós ganhamos um tostão. Nós vivíamos das aulas que nós dávamos, do jiu-jitsu que nós dávamos. Só falando em renda fantástica, eu me lembrei do Maracanãzinho nos áureos tempos. Eu ainda era um garoto calça curta, mas ficava lotado, aqueles grandes desafios que o senhor falou agora. É verdade. Fala um pouquinho desse tempo também, que o Maracanã vivia lotado todo final de semana. Esse Maracanãzinho, isso aconteceu porque nós desafiamos os desordeiros. Isso surgiu daí. Surge desses desafios de rua. Tinha um camarada que ele ia para o baile de carnaval, aqui no Teatro Municipal, baile lotado, cheio, a elite lá. O que eles faziam? Sentavam em cima do piano, o outro pegava o pessoal da orquestra, dava uns tapas, mandava embora, e não tinha baile de carnaval. Claro. A polícia vinha, pancadaria comia. E esse pessoal foi que nós enfrentamos, que nós ganhamos. Então, esse foi o jiu-jitsu, esse foi o começo do jiu-jitsu. Claro. Daí para frente... Que daí vem o MMA, vem essa questão profissional que está hoje no mundo, que é um dos maiores esportes mais populares do mundo hoje. Exato. Né? MMA, na época, UFC, UFC. O UFC foi inventado pelo Rorion, que levou isso para os Estados Unidos. Início dos anos 90, né? Isso. Então, daí veio o pessoal lutando diferença. Hoje, se você chegar lá, tiver 200 gramas de diferença de peso, você não luta. Claro, virou uma série de critérios. Você vai dar 40 quilos, né? Claro, naquele tempo, quer dizer, as pessoas, eles lutavam com... Tinha 150 quilos, tinha 70 e desafiavam. Não tinha limite. E não tinha tempo, né, professor? Não tinha tempo. Hélio Gracie, 70 e tantos, 60, quase 70 anos. Desafiou quem? Foi desafiado pelo Valdemar Santana, que tinha 24 anos. Que loucura, né? Pesava 100 e tantos quilos. Que loucura. E foi lutar com ele. Resultado: a luta terminou com Hélio Gracie perdendo. Porque o Valdemar fazia o mesmo jiu-jitsu que a gente. Treinou com vocês. Só que tinha 24 anos. Muito mais fisicamente. 100 e tantos quilos. Isso para mim foi a glória. Claro, claro. Do grande professor Hélio Gracie. Claro. Sabe quanto tempo durou a luta? Sem descanso, sem água, sem socorro, sem nada. 3 horas
e 35 minutos. Que vitalidade, impressionante. Olha que coisa né? linda. Impressionante. Derrota linda. Então, essa é a história nossa. Professor, eu soube recentemente que o senhor também teve um momento complicado durante o período da ditadura brasileira. O senhor chegou a ser perseguido, chegou a ser preso. Fala um pouquinho disso, como é que foi aquele momento? Isso daí, rapaz, era o entusiasmo que a gente tinha pelas pessoas. E eu conheci o Dr. Leonel de Moura Brizola. Olha. Né? Conheci ele em Copacabana, o pessoal querendo bater nele, e eu estava com o Moacir Braille Ferraz, que era um grande lutador de Isso antes de 64, né? Isso antes. Né? E o pessoal do contrário queria espancá-lo. Uhum. E nós não deixamos. Claro. Vamos lá, salvamos ele. E acabou nascendo uma amizade do homem excepcional. Quer dizer, daí veio a rixa da ditadura contra o senhor por ter salvo o Leonel Brizola de um espancamento, foi isso? Nem foi por causa disso não, rapaz. É porque vem para lá, vai para aqui, vai para lá, sai daqui, persegue para lá. Mas eu não tinha um ideal político. Certo. Contra fulano, beltrano, nada disso. Não tinha posicionamento ideológico, Nada, de esquerda ou de direita? Nada. Só pela amizade com ele. Claro. Acabei... Era um nacionalista cá entre nós, era um homem sério. Fantástico. O cara que inventou o sambódromo, tantas coisas aí. Aquela escola. CIEP. O Brizolão, CIEP. CIEP. Centro Integrado de... Eu, por exemplo, inaugurei o sambódromo. Claro. Quando ele foi governador. Eu era superintendente de esporte do Estado. O senhor trabalhou com o governador no primeiro governo, né? Tá entendendo? Quer dizer, e por aí vai. Amizade, mas não tinha nada de idealismo contra fulano, contra Beltrano. Claro. Nada disso. Tanto que o senhor agora votou, inclusive, no capitão Bolsonaro para presidente, né, mestre? Nosso Bolsonaro vai ser um homem diferente, vai ser um governo diferente. Preste atenção no que eu estou falando. É uma figura também correta, séria, tá entendendo? E politicamente foi a esperança que veio nos tirar dessa lama que estava aí. Ouve o que eu estou dizendo, vê a data de hoje e vê o que vai acontecer com o capitão. Gosto muito dele e quando eu vi ele tomar uma facada, eu estive com a faca que o feriu, um negócio desse tamanho. Uma peixeira mesmo, né? Mas, rapaz, pior, um negócio imenso. E foi ferido da maneira que foi. Se é comigo, todo lutador que eu sou disso, que eu sou daquilo, eu jamais voltaria para a política. A ferrada foi muito grande. O que eu ainda vou fazer? Brigar por ideal? Brigar por endireitar um país que estava sendo roubado, estava sendo espoliado? E ele continua lá, aquele mesmo olhar tranquilo, aquela mesma tranquilidade. Então temos que ser confiantes que o Brasil tem jeito, né, mestre? E a gente vendo um capitão, a gente sabe que o Brasil tem jeito. E vocês vão ver. Vê a data de hoje. Preste atenção. Fala, não tem os cuidados políticos, as malandragens dos safados. Fala o que pensa. Então o que acontece? Graças a isso, eu não resisti ao impulso e dei para ele a faixa preta. E acho que ele é um faixa preta por dentro, de dentro, é um faixa preta. Embora nem sei se sabe lutar ou não, mas acredito no homem. O senhor é 9º grau, né? Cobra vermelha, né? Existem quantos hoje que são 9º grau faixa vermelha? Deve ter pela idade, deve ter uns 20 ou 10 ou 20 por aí. O senhor treina diariamente ainda? Ainda não. Não, né? Não. Fisicamente? Agora só administro. Só administra. O senhor continua na federação, é o presidente, Sou né? presidente. Cuido disso, cuido daquilo, cuido de que a coisa não
se esboroe, se desmanche, claro. Sobretudo que se avilte. Claro, Entendendo? claro. Capitão, vamos lá, nós estamos juntos. Claro. Sabe por quê, capitão? Nós estamos na terra onde a criança chora e a mãe não vê. Aqui é a terra dos homens. Embora tenha muita mulher, capitão, estão perigosíssimos, estão lutando muito, estão saindo no tapa aí e tem que tomar cuidado com ela. E tem que ter garrafa para vender, né, mestre? Se não tiver garrafa para vender, pode ir embora. Professor, o senhor recentemente foi escolhido, foi nomeado membro do Conselho Consultivo da Associação Nacional e Internacional de Imprensa, do qual eu sou um dos fundadores também. Me fala da ANI, do nosso presidente Roberto Monteiro Pinho. Como é que está sendo entusiasticamente esse teu trabalho lá? Como é que você está vendo isso? Maravilhoso. Sabe por quê? Ali, como terra de homens de jurisprudência, de leis, a gente pode dar sequência a uma organização que sem lei não vai para frente. Claro. Tem muito pilantra aí que está vendendo grau, fundou uma federação, não é nada disso, que é um cara que fez uma federação de jiu-jitsu olímpico. Jiu-jitsu é olímpico? Aventureiro, paraquedista, né, professor? Não, pilantra, está vendendo diploma. Claro. Está entendendo? Você quer ser isso, está aqui, você vai para lá e é. Então, graças a isso. Mas olímpico é mérito, não é? Ninguém compra título olímpico. Sim, não, tem que ser olímpico, tem que ser um esporte olímpico. Claro. Tá, entendi. Se não é olímpico, como é que tem uma federação olímpica? Claro, o jiu-jitsu não está enquadrado como esporte olímpico, né? Ainda não. Existe um trabalho nesse sentido, né? Cá para nós. Fomos vítima de um camarada que aprendeu a jogar vôlei na minha casa de Teresópolis. Ele se transformou, conseguiu ser o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Kobe. Sabe onde é que ele está? Está preso. Grampeado, meu amigo. Em cana. O senhor está falando do Nussmann? Só pode ser. Claro. Por quê? Aproveitou-se do cargo e, meteu a mão aonde não devia. Verdade. Eu tentei visitá-lo para dizer, Nussmann, está grampeado, está em cana, hein, maluco? O dia a casa cai, né, mestre? Deixa eu lhe falar, nós só temos mais um minuto, nosso programa só tem meia hora. Eu queria que o senhor desse um recado de olho na lente para essa juventude do país que precisa estar ligada, que o Brasil é um país continental, é um país rico, e o esporte é fundamental para que a pessoa tenha dignidade, tenha hombridade, tenha um rumo na vida. Por favor, fique à vontade. O recado é o seguinte, tomem vergonha, vão lutar, vão para a luta, para a guerra. Melhor do que vocês ficarem aí metendo o nariz onde não deve, vendendo a mãe para poder cheirar um troço, entendendo? Tomem vergonha na cara, porra. É isso aí mesmo. A Tribuna da Imprensa Livre agradece a presença do mestre Robson Grace e fica o recado para a juventude, que o país tem rumo e vamos tomar o caminho certo, que é o caminho do esporte, o caminho do estudo. Mestre, obrigado pela participação, sucesso, conte sempre conosco e a luta que segue. Um abraço. Haja o que houver. Haja o que houver. A gente está aí.